Olá, sétimo ano. Nós vamos fazer então a gravação da aula de expressões numéricas. Nós vamos utilizar bastante as explicações que eu dei de revisão de adição de números inteiros, né? Também de subtração de números inteiros, divisão e multiplicação dos números inteiros. Aquela questão da adição é aquela questão do ter e dever, né? O dinheiro. Da subtração, aquele pensamento daquela estrada, que você vai seguir por uma estrada, você tem que ver onde é o final, onde é o início dessa estrada, para fazer os cálculos. E a questão da multiplicação e da divisão, as regras de sinais que são essenciais para você conseguir solucionar os problemas aí. Para falar das expressões numéricas, eu vou reduzir aqui a tela. Muito bem. Então, bem-vindos aí à aula, né? Expressões numéricas com números inteiros, tá? Você já tem o conhecimento de expressões numéricas nos números naturais. E vocês já sabem, inclusive, a regra que a gente utiliza. Eu vou colocar aqui para a gente relembrar. Mas a ordem, vocês já ouviram falar disso aqui. Primeiramente, a gente utiliza o parênteses, a gente resolve o parênteses em primeiro lugar. Depois de resolvido os cálculos que estão dentro do parênteses, a gente fica com colchetes, né? E em último lugar, fica restando as chaves para a gente resolver. Então, a gente vai seguir nesta ordem, conforme a gente já está acostumado, como eu disse. Existe uma outra questão que a gente precisa ficar muito atento, é o seguinte, que lá dentro do nosso parênteses podem haver várias expressões, várias contas lá dentro, né? Pode ter multiplicação, pode ter divisão, pode ter potência, pode ter raiz, pode ter soma, subtração. Então, existe uma ordem para solucionar essas contas também. A potência e a raiz a gente não vai trabalhar nessa aula, tá legal? A gente vai iniciar aqui, ó, pela multiplicação e divisão, né? Ou divisão, tanto faz. Se tiver uma multiplicação ou se tiver uma divisão, vai ser a primeira coisa que a gente vai resolver. E depois da multiplicação e da divisão terem sido resolvidas, a gente vai partir para a soma e subtração em um segundo momento. Mas eu deixei aqui de propósito, né, no slide, a potência e a raiz, para que a gente saiba que existe esse tipo de operação, mas a gente ainda não está aprofundando, porque a gente vai, né, seguindo os passos, a gente vai devagar para não complicar, né? A gente precisa aprender um pouco mais sobre potência e raiz para depois inserir nas expressões numéricas. Inicialmente, a gente vai trabalhar somente com multiplicação e divisão, soma e subtração. Muito bem. Então, para fazer esses cálculos aí, para dar um exemplo, na verdade, vou dar um exemplo de como a gente soluciona esses problemas, como que a gente segue esses passos, então, na conta mesmo, né? Como é que a gente vai fazer na própria conta. Então, vamos lá. Eu vou resolver esse exemplo aí, tá legal? Deixa eu só mudar a cor aqui da canetinha. Vou mudar ela para preto, né? Vamos iniciar, então. Bom, lembrando o que a gente acabou de falar, primeiro parênteses. Então, você já fica com aquela vontade de vir aqui e resolver essas duas continhas aqui, né? Mas, para a gente resolver uma expressão numérica, primeiramente, a gente repete os termos que estão antes do parênteses. A gente escreve 13, repetindo sem realizar cálculo algum. 2, o colchete a gente repete, o menos 7 a gente repete, e esse menos 5. Muita atenção com esse menos 5, que está do ladinho do parênteses. Eu vou fazer um exemplo aqui do lado para você observar. Quando a gente tem um número e um parênteses e outro número lá dentro, por exemplo, menos 3, o que ocorre aqui? Aqui onde não tem sinal algum, antes do parênteses,
E entre o 2 e o parênteses aqui, ó, existe um sinal de vezes, tá legal? Um sinal de vezes que não aparece. Após o parênteses, nessa parte aqui, ó, por dentro aqui, ó, a gente tá vendo que tem um sinal de menos aqui, tá legal? Então, como é que a gente soluciona isto? A gente soluciona assim, ó, multiplica o número 2 vezes 3, são 6. E aqui do lado de fora não tem sinal algum nesse exemplo pequeno que eu estou dando. Então, você considera que é mais. E aí, mais e menos fica menos. Tá legal? Então, a gente tem... E o que eu estou querendo enfatizar aqui, que eu estou falando, é que tem o vezes aqui, para a gente não esquecer disso, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, já mostrei que tem um sinal de vezes ali. Esse era o objetivo. Agora, vamos dar sequência. Bom, se aqui tem um sinal de vezes, eu falei que a gente faz a conta de multiplicação primeiro, multiplicação ou divisão. Mas você tem o parênteses também. Então, primeiro você tem que considerar o que está dentro do parênteses. Você vai fazer a conta dos valores dentro do parênteses primeiro. Professor, já vai sumir o parênteses? Quando tem vezes antes? Não. Quando tem vezes antes, você precisa repetir o parênteses. E o que você vai colocar aqui dentro? O resultado desse cálculo aqui. Isso é muito importante. Muita gente esquece disso. Tá? Eu vou até apagar aqui para ficar um pouco melhor, porque fiz muito grande. Deixa eu escrever novamente. Fazer outro parênteses aqui e outro parênteses aqui. Por que eu estou repetindo esse parênteses e ele já não está sumindo, sendo que eu vou resolver esses números? Porque tem vezes na frente, tá? Toda vez que tiver um vezes na frente, eu vou pedir para vocês conservarem o parênteses, porque vai ter questão de sinais aqui para não se enganar nos sinais. Muito bem. Menos, como que eu resolvo isso aqui, professor? Então, ó, menos 9 mais 4. Que conta que é essa? Adição, subtração ou multiplicação ou divisão? Ah, professor, é fácil, né? É uma adição, estou vendo o sinal de mais ali no meio. Se é uma adição, o que eu utilizo? Qual a regrinha que eu utilizo? Ter e dever dinheiro. Lembra que nós combinamos isso no vídeo anterior? Então, significa que eu devo 9 e eu tenho 4. Bom, se eu estou devendo 9, tenho somente 4, eu vou conseguir pagar a dívida? Não, vai faltar, né? Vai faltar quanto para acabar de pagar os 9 que eu estou devendo? Vai faltar 5, né? Então, o resultado disso é menos 5, ó. Então, você tem que colocar menos 5 aqui dentro. Tá legal? Que é o resultado do menos 9 mais 4 dá menos 5. E o parênteses? O parênteses eu deixei do mesmo jeito. E o colchete? O colchete eu deixo do mesmo jeito também. Não tem problema nenhum. Tá legal? Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Uma borrachinha. Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo, nada. Vou continuar essa conta. Nem terminei ainda, eu querendo ir para outra. Muito bem. Agora, o que eu faço? Eu resolvo a tal da multiplicação para poder sumir o parênteses. Então, ó, 13 mais 2. Ó, aqui também tem uma multiplicação, ó. Menos 7, só que a gente nem vai mexer com ela agora. Menos 7. Agora sim, ó. Eu vou resolver isso aqui. Como que eu resolvo? 5 vezes 5 dá 25. E menos dá mais. E o parênteses agora precisa pôr? Não. A hora que você multiplica, ele some. E aí fica somente o colchete. Da onde tirou esse menos com menos vira mais? Daquela regrinha. Toda vez que nós temos a multiplicação, nós temos que utilizar a regra de sinais. E como que é a regra de sinais? Mais com mais vira mais. Mais com menos é menos. Menos com... Essa regrinha aqui você vai precisar guardar, tá bom? Então, ó, menos e menos deu mais. 5 vezes 5 deu 25. O parênteses sumiu. Tranquilo? Então, vamos apagar isso aqui, né? Para a gente continuar com a nossa conta.
Isto. Bom, e agora? Agora você vai copiar o 13, vai copiar o mais 2, resolve o colchete, que é o próximo passo da conta, tá? Aqui não tem multiplicação, então você já pode resolver isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma soma, é uma adição. Sendo adição, eu utilizo o quê? Ter e dever. Se eu devo 7 e tenho 25, tenho 25 reais, estou devendo somente 7, vai sobrar dinheiro para mim, não vai? Vai. Então, essa conta aqui, o resultado desse menos 7 mais 25, o resultado disso é positivo, porque vai sobrar dinheiro. E esse colchete eu preciso colocar? Preciso. Lembra que aqui na frente é vezes, ó. Toda vez que tiver uma multiplicação antes do colchete ou do parênteses, igual aconteceu com 5 aqui, você tem que permanecer o símbolo aqui para permanecer a multiplicação aqui, senão você esquece da multiplicação. Então, menos 7 mais 25 dá mais 18, né? Você vai pagar o 7 que você está devendo, vai sobrar 18 reais para você, tá? Muito bem. E aí? Agora nós vamos resolver a multiplicação, né? Agora nós vamos resolver isso aqui para o colchete poder sumir. Então, você repete o 13. E aí, ó, você pode fazer a conta com os números primeiro, ou você já pode fazer a regra de sinal primeiro. Tanto faz. Você não esquecendo de pôr o sinal aqui, não tem problema. Mais com mais fica mais. 2 vezes 18, 36. Legal? E aí, 13 mais 36, 49. Então, esse é o resultado. Professor, mas aqui a adição, eu posso pensar então naquele que eu tenho 13 e tenho 36? Pode, deve pensar desse jeito. Mas aí eu vou ficar tendo 49, não precisa pôr mais? Não precisa. Se não quiser pôr, não precisa, mas se pôr também não está errado, tá? Vamos fazer mais uma. O exemplo número 2, então. Bom, eu estava querendo mudar para menos para ficar mais interessante, mas eu vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Começando então, resolvendo dentro do parênteses, né? Então, a gente vai repetir o 12, vai repetir o mais, vai repetir a chave, vai repetir o menos 2, vai colocar o mais, o colchete, o menos 3, e agora vai repetir o sinal de menos aqui e vai repetir o parênteses. Não é para sumir logo com parênteses, porque tem um sinal na frente dele aqui, ó, tá? Se você sumir com esse parênteses aqui, você vai se perder com esse sinal aqui, ou se tiver um número aqui na frente também, é bom você permanecer com parênteses na primeira linha. Depois, na hora que a gente voltar da segunda vez, a gente vai sumir com ele. Então, como é que eu resolvo isso aqui, ó? É mais, não é? Não é adição que está acontecendo aqui? É. Adição lembra a história? É ter e dever. Pensar em dinheiro quando é adição. Devo 2, tenho R$1 só. Somente R$1, mas estou devendo 2. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 1. Colchete eu fecho e a chave também fecho, coloco o sinal de igual. Agora que vai ficar interessante isso aqui, ó. Bom, eu quero resolver essa parte do colchete, não é isso? Que a gente está com um objetivo agora, então vou repetir essa parte da frente, antes do colchete aqui, ó. Vou repetir o 12, vou repetir o mais, vou repetir a chave, o menos 2, vou repetir o mais aqui. Olha que coisa estranha que está aqui dentro. Mas aí, ó, você vai observar, eu vou até mudar de cor para fazer aqui, para você visualizar bem. Você vai observar que aqui, ó, é o que? Uma subtração. Quando é uma subtração, a gente tem que pensar no que? Na nossa estradinha, certo? A nossa estrada gigante, que vai tanto para lá, para a esquerda, quanto para a direita. E na nossa estrada sempre tem um marco zero, você tem que começar pelo zero. E aí você pode colocar números aqui, ó. 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, né? E é infinita essa estrada aqui, ó. Tanto para cima quanto para baixo, muito longe. Bom, o fato é que é o seguinte, eu vou colocar o menos 4 aqui também. Menos 4. O fato é que aqui
é de onde você vai sair, é o início. E aqui é aonde você vai chegar, é o final, tá? Deixa eu colocar de vermelho aqui. Sempre assim, o início é aqui, o final é aqui, tá? Esse menos, você não se importe com ele, isso aqui é da conta, tá? Isso aqui não é do número. O do número tá aqui junto com o número, tá bom? Menos 1, você vai sair do menos 1. Então, vou marcar aqui, vou sair do menos 1. E vai chegar aonde? Vou chegar no final, menos 3. Vou chegar no menos 3 aqui. Olha aqui, ó, o trecho que você vai andar. Andou para trás, né? Lembra que a gente combinou que para frente era para lá? Positivo era para lá? Você andou para trás, então o resultado seu vai ser negativo. Ó. Esse é o primeiro ponto, tá? Quanto que você andou do menos 1 até no 3? Ó, você andou 1 pontinho, 2 pontinhos. 2 espacinhos que você andou. Então a resposta é menos 2. Tá legal? Então vamos colocar lá como resposta. Deixa eu só dar uma apagada nisso aqui que ficou na frente aqui, ó. Tá? Você já sabe que é menos 2. Vou apagar isso aqui também. Mudar a cor da tinta. Só que para não ter confusão, ó, coloca o colchete aqui, ó, não custa nada. A casinha, você faz como se fosse uma casinha para você colocar o resultado de tudo isso aqui, ó. O resultado de tudo isso aqui é menos 2, ó. Agora você se decide com o restante, tá? Apaga tudo isso aqui. Apaga tudo isso aqui que você já resolveu a questão do menos. No começo você faz o menos assim, depois que você decorar as regras, aí você não precisa dessa reta aqui, tá bom? Mas no início, para não se perder. Bom, agora a gente quer resolver o quê? A gente resolveu o colchete, mas o colchete ainda está ali. Não tem problema, porque aqui é uma adição. Ó. Lembra no começo que eu falei, quando é adição, você não precisa nem se preocupar com colchete com parênteses, basta você fazer o ter e o dever? É o que vai acontecer aqui, ó. Você vai repetir o 12, vai repetir o sinal de mais, a chave, você pode repetir ela novamente, não tem problema. Mas aqui, ó, para você resolver essa conta, você já some com o colchete, porque você vai solucionar esse problema aqui. Porque você deve 2 na padaria e deve 2 em um outro lugar qualquer. Então, quanto que você deve ao todo? Porque aqui é uma adição, você vai fazer o ter e o dever. Ao todo, você deve 4. Se você escrever só um número, você não precisa mais de colchete. Tá bom? Você só abandona o sinal quando você não precisa mais dele. Que não tem nem como colocar o colchete mais. Porque o colchete era para separar aqui. Agora vai separar o quê? O menos 4 virou uma coisa só. Entende? Então você não fica abandonando esses símbolos à toa, não. Você tem que seguir com eles. Isso que é importante na expressão numérica. Muito bem. Então aqui tinha um sinal de igual, aqui tinha outro. E agora o final. Outra soma, olha que maravilha. Soma é ter e dever. Ó. Tenho 12, devo 4. Quanto que vai sobrar para mim? Ó? Tenho dinheiro sobrando, aqui é mais. Tenho 12, devo 4. Vai me sobrar 8 somente. Vai sobrar 8 reais para mim. Então, esse é o resultado. Tá legal? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não, eu só coloquei esses dois exemplos. Agora, esse outro slide é o seguinte. Ó. Temos termos que utilizaremos nesta semana. Vai ter alguns exercícios aí que vai aparecer o seguinte. Terça parte. O que é a terça parte de alguma coisa? Terça parte de, vamos colocar aqui, de 5. Para você escrever a terça parte de 5, você escreve assim, ó. 5 dividido por 3. Tá legal? Quinta parte vamos colocar a quinta parte de 11, por exemplo. Quinta parte de 11. Você coloca 11 dividido por 5. Legal? Então, isso aqui é uma maneira de falar da divisão. Décima parte de, sei lá, 70. Décima parte de 70 é 70 dividido por 10, tá? Agora o dobro. Quando eu falo dobro,
o dobro de 2. O dobro de 2, por exemplo. O dobro de 2 é 2 vezes 2, tá? Ah, mas já não pode resolver? Não, vocês vão ver que o exercício vai pedir para vocês montarem a expressão, tá? Então, vai usar esses termos e você não vai dar o resultado, você vai montar a expressão a partir desses termos aqui. Então, o triplo de 3. Triplo de 3, quanto que é? Triplo de 3 é 3 vezes 3. Ou se fosse o triplo de 4, era 3 vezes 4. O triplo de 5, 3 vezes 5. Metade de 50. Metade de 50 você sabe que é 25. Mas para escrever na expressão, você escreve assim, ó. 50 dividido por 2. Tá? É a metade de 50. 50 dividido por 2. Tá legal? Então, esses termos aqui a gente vai utilizar também para escrever as expressões numéricas aí. Joia? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui eu já falei sobre isso. Então, tá tudo certo. É isso aí mesmo. Tá legal? Espero que ajude aí essa explicação.